Vamos orar. Eu queria pedir que você aquietasse seu coração agora. Você puder fechar seus olhos, feche. Se não, permaneça com os olhos abertos, mas buscando a presença do Senhor. Nosso bondoso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor nos fez saber que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor vê todas as coisas e sabe todas as coisas. E o Senhor nos trouxe até aqui, essa casa de oração, essa noite, para cultuarmos o Senhor, pois o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor proveu para cada um de nós a remissão dos pecados, em Jesus Cristo nosso Senhor. E queremos aqui essa noite pedir ao Senhor que o Senhor receba a nossa adoração, o louvor que sairá dos nossos lábios, o culto que iremos prestar ao Senhor. Dá, Senhor, que a palavra do Senhor aqui explanada, ela encontre agasalho dentro dos nossos corações e nos ajude a andar de fé em fé até a vinda do Senhor. De modo, Senhor, que nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações sempre glorifiquem o nome do Senhor. Nos abençoe, Deus. Abençoe esses amados que estão também lá do outro lado, tão distante de nós, e estão tendo acesso a nós pela internet. O Senhor abençoe a casa de cada um deles e a vida de cada um. Nós oramos, agradecidos ao Senhor por nos ter trazido até aqui. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Abra sua Bíblia, querido, por favor, em Isaías, o capítulo 45, livro do profeta Isaías. Isaías 45, a partir do verso 8. Isaías 45, a partir do verso 8. Eu vou ler, os amados me acompanhem, por favor. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha casa, a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as misericórdias da Etiópia, e aos sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos,
mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quem puder agora, por um tempo, ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se você tem alguma coisa para abrir o coração ao nosso Senhor, faça isso. Se não puder ajoelhar sentado, mas ore. Precisa fazer uma confissão, confesse. Esse momento agora é seu com o Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, ó Criador dos céus e da terra, Senhor que nos formou e que nos chamou, nos separou antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ó Senhor, o Senhor que faz vir à existência o que não existe, prostramo-nos perante o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, prostramo-nos perante o Senhor e humildemente pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, restaura-nos na comunhão com o Senhor. E aceite, Senhor Deus, o fruto dos nossos lábios, o louvor que sairá de nós, que fluirá em adoração ao único Deus, ao Senhor dos céus e da terra, Jesus Cristo, nosso Salvador. Oramos bendizendo o nome do Senhor e dando ao Senhor graças em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, dando continuidade ao que começamos domingo passado, naquele momento festivo de celebração aqui, de recebimento dos irmãos por profissão de fé, outros irmãos sendo recebidos, transferidos de outras comunidades, nós vamos dar continuidade hoje, o menor número, é claro. Portanto, nós temos aqui batismo infantil, profissão de fé e batismo e transferência de outra denominação. Eu vou chamar os amados aqui, por favor, e na ordem que eu for chamando, por favor, queiram ficar aqui à frente dessa mesa, onde estão os elementos da ceia. Tem um batismo infantil, Guilherme Vitorino Martins. A mamãe e o papai, se tiverem, traga o Guilherme. Profissão de fé e batismo, vocês vão ficar no segundo degrau logo ali, na ordem de cima para baixo. Ellen Rita Honorato Moraes e Eric Medeiros de Moraes. Por favor, aqui à frente. Você pode subir e ficar aqui bem coladinho à mesa, por gentileza. Guilherme. Pode ficar de frente para lá, por favor, ao lado dele. Ok, bota ele aí no meio, que ele é fruto do amor de vocês. Muito bem. Transferência de outra denominação. Ana Carolina Hayden Nascimento, Rosângela dos Santos Martins Teixeira, Wesley Vitorino Teixeira. São vocês, né? Muito bem. Pastor Francisco, por favor. Queridos irmãos e irmãs, que desafio grandioso, só estão eles hoje aqui. Domingo passado nós recebemos 212 irmãos queridos nessa igreja. Agora estaremos recebendo mais 6. 218. Mas eu quero dizer aos irmãos que no total, este ano, nós recebemos 706 pessoas para a glória de Deus. 356 queridos irmãos nesta igreja e 350 nas nossas congregações da cidade e também do interior. Irmãos, nós vamos dar um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, hoje, eles disseram: pastor, a gente quer estar nessa também. E aí, irmãos, eu fico imaginando, já olharam para o número de pessoas que estão vendo vocês? Que bom. Quem vai fazer profissão de fé e batismo aqui? Muito bem, até que enfim, né, Eric? Graças a Deus, depois de 20 anos, irmãos.
Deus é maravilhoso, viu? Deus é maravilhoso, né? Os nossos queridos estão vindo também da nossa. Já estão na nossa igreja já há quanto tempo? Há 10 anos, pastor. 10 anos, irmãos. Já são membros dessa igreja. Então eles estão aqui diante da igreja para expressar gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito no nosso meio. E eu quero pedir aos irmãos que estão vindo por transferência, e nós vamos ter um batismo infantil, é isso? Muito bem, nós vamos primeiramente ministrar, fazer a profissão de fé e batismo dos irmãos, e depois nós vamos receber os irmãos vindo por transferência, tá bom assim? Ok? Vocês estão muito distante de mim, estão muito alto, desça um pouquinho, isso, aí está ótimo, aqui, tá bom aqui, ótimo. Queridos irmãos, e quando eu estiver falando, eu também vou incluir o filhão que vai ser batizado, e vocês como pais, respondam também de maneira específica quando eu estiver tratando com ele. Como é o seu nome? Guilherme, muito bem. Queridos, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, porque a Bíblia diz, se nós confessarmos a nossa vida diante dos homens, fizermos nossa profissão diante dos homens, confessarmos a nossa profissão de fé diante dos homens, o Senhor fará isso diante da sua presença santa e bendita. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, porque quando a gente está diante da comunidade e professa nossa fé, nós estamos publicando diante dos irmãos que nós cremos num Deus todo-poderoso e que nos resgatou e que nos livrou da morte eterna, nos dando vida eterna. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, vocês creem na palavra de Deus como sendo o nosso livro do exercício de fé e prática para a nossa vida? Vocês creem na palavra de Deus? Vocês creem que o Antigo Testamento é a promessa de Deus e o Novo Testamento é o cumprimento dessas promessas? Sim, nós cremos. Vocês creem na Trindade Augusta, Pai, o Criador, o Filho, o Salvador, o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos convence do pecado e nos faz perceber claramente que precisamos viver sob a graça de Deus? Vocês creem? Vocês creem em Jesus Cristo, e somente Jesus tem o poder mediador entre os homens e Deus, e só Ele é o nosso advogado? Vocês creem nisso? Sim, nós cremos. Vocês estão dispostos, amados, a se submeterem à autoridade desta igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios? Vocês estão dispostos a submeterem aos líderes de grupos familiares, desde que estes estejam também sob a direção da palavra de Deus? Amém, assim estamos. Quero falar agora com os pais. Meus queridos, vocês prometem diante do Senhor e da igreja que irão ensinar o Guilherme no caminho que de fato ele deve andar, que é segundo a palavra de Deus, e fazer com que o Guilherme possa caminhar com a igreja e ser também ministrado através da igreja a palavra de Deus? Vocês prometem trazê-lo para estar junto com vocês nesta caminhada cristã, nesta igreja? Vocês também estão dispostos a estarem sob a direção e a autoridade espiritual da liderança dessa igreja, na vida de vocês e também na vida do Guilherme? Que Deus nos abençoe grandemente. E a igreja, vamos ficar todos de pé, por gentileza. E a igreja do Senhor Jesus Cristo continuará a orar e a abençoar estes irmãos que estão sendo recebidos nesta igreja por pública profissão de fé e batismo, e também receber os nossos queridos que estão vindo por transferência nesta igreja.
Os irmãos estão dispostos a abraçá-los, orar com eles, estar junto deles em todos os momentos, e principalmente aqueles na caminhada que nós temos como cristãos. Enfrentamos muitas vezes os dilemas e as lutas. Os irmãos são dispostos a caminhar com esses queridos? Então vamos dizer um amém firme. Amém. Graças a Deus. Irmãos queridos, nós vamos fazer agora, vamos ministrar o batismo. Vou pedir ao pastor José João que ministre no Guilherme. Eu vou pedir ao pastor Wellington que ministre aqui. Eric, Ellen. Eu vou pedir ao pastor Wellington, porque o pastor Wellington caminha com esse casal, e eu quero dar esta honra, e nós vamos ministrar agora em nome de Jesus. Por favor, Senhor. Fica aqui desse lado aqui, eu vou usar água de minha, água do outro. Amém, irmãos queridos? Agora eu vou pedir ao conselho da igreja que receba os nossos irmãos, os nossos queridos que estão vindo por transferência. Por favor, cumprimente-os. Os irmãos podem sentar, por favor. Guilherme, Deus abençoe. Guilherme, dá um abraço aqui. Guilherme. Guilherme, bom ter você aqui com a gente. Você está em casa, meu filho? Já estão há muito tempo. Seja bem-vinda. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, vocês têm 1 minuto já para se movimentarem e voltarem para os seus lugares. Segundos. Um minuto. Prorrogação.